O Semana Esportes está de volta aqui pela TV a Semana, destacando agora outros jogos, os demais jogos do Campeonato Brasileiro da Série A deste domingo. A gente está comentando os bastidores aqui, né? Ainda falando da situação do América, como é que pode, nos dias atuais, um clube profissional que detém um departamento jurídico, né, enfrentar uma situação dessa, né? É muito amadorismo, né? Porque as pessoas, em tese, meus amigos, estão lá para isso, para verificar esse tipo de situação. No entanto, o que se percebe é que não se verifica, né? É muito semelhante ao que aconteceu com a Portuguesa no ano passado. Mas, enfim, falando ainda da Série A do Brasileirão, nós tivemos Figueirense e São Paulo, hein? Figueirense e São Paulo empataram em tarde inspirada de Thiago Volpe e de Rogério Ceni, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, na tarde deste domingo. E o Figueirense e São Paulo, então, ficaram em 1-1. Vamos ver os gols aí. Os gols do Giovanni Augusto, né, o gol marcado e que abriu o marcador pelo Figueirense. O empate veio logo depois com o Rogério Ceni, que cobrou o pênalti, né? O Rogério cobrou o pênalti, empatou a partida e os goleiros então fizeram a diferença na partida em Florianópolis, Santa Catarina. O time catarinense saiu na frente com o Giovanni, como eu falei, mas o tricolor acabou empatando com o camisa 1. Uma outra partida que movimentou aí o final de semana e que realmente foi surpreendente mais uma vez foi a vitória do Flamengo, Jorginho. 5 vezes, ou a 5ª vez consecutiva, que o Flamengo consegue vencer no Campeonato Brasileiro, né? E a equipe foi à Bahia e venceu o Vitória por 2-1, né? O Vitória está na lanterna e com isso permanece como o último colocado do Campeonato Brasileiro. 2-1 Flamengo fora de casa. Os gols foram do Marcelo, zagueiro do Flamengo, que abriu o placar de cabeça, 1-0. O Caio empatou para o Vitória num chute que a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Paulo Vitor, e o Alexandre de pênalti fez 2-1 para o Rubro Negro, que chegou a atingir a trave por 3 vezes, né? Flamengo 2-1 e a equipe aí atingindo os 25 pontos na tabela de classificação. E detalhe, o Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, defendeu um pênalti do Juan, que é ex-lateral esquerdo do Flamengo, jogou, portanto, já no clube do Rio de Janeiro, né? E em vitória de 2-1 no Barradão, com gols de Marcelo de cabeça e Alexandre de pênalti, o Flamengo, então, já é o 9º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O clube que aí há 3 ou 4 semanas era o lanterna, né, da competição, hoje já figura aí entre os 10 primeiros, com possibilidade até, quem sabe, de lutar pelo G4. Bom, é o seguinte, tivemos também o jogo do Grêmio, hein? O Grêmio enfrentou ontem o Bahia, jogando em casa, na Arena do Grêmio, venceu por 1-0, né? E encerrou a série invicta do Bahia, na Arena do Grêmio. 1 para o Grêmio, gol do Barcos, no atacante oportunista, a bola foi alçada na área, ele aproveitou lá a oportunidade e empurrou para o fundo das redes. 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia. No primeiro jogo, André, após as injúrias raciais contra o goleiro Aranha, né? O tricolor venceu com gol de Barcos, mas parte da torcida foi vaiada, né, em virtude do comportamento de alguns torcedores, como nós falamos no bloco anterior, que se comportaram de forma racista na partida passada do tricolor, né? E a gente tem então esse jogo do Grêmio na Arena do Grêmio, depois desse episódio de racismo, gerando ainda muita repercussão. E para encerrar os jogos das outras equipes, que não são as mineiras, né? O Goiás venceu por 3-1 o Atlético Paranaense, jogando no Serra Dourada. Os gols foram do Eric, que marcou 3 gols para o Esmeraldino, e o gol da equipe do Atlético Paranaense foi do Cléo. O atacante Eric tem 20 anos de idade somente, brilhou no Serra Dourada e ajudou o Verdão a reagir após 6 derrotas seguidas. O Furacão não vence há 4 rodadas e cai na tabela de classificação. Portanto, meus amigos, André e Jorginho, São Paulo e Figueirense 1-1, Flamengo 2, Vitória 1, Grêmio 1, Bahia 0 e Goiás 3, Atlético Paranaense 1. Vocês ficam à vontade para comentar aí algum jogo que tenham chamado mais interesse ou despertado mais atenção e, enfim, algum lance específico. Enfim, ficam à vontade aqui para falar o que vocês quiserem. Olha, eu vou comentar sobre o Flamengo, né? Parece que o Pofechô, né? Tá já com o seu projeto funcionando, né? O projeto tá funcionando, né? O projeto do Pofechô. Tá dando certinho? Tá. Quando tá ganhando, tudo é festa. A grande realidade, né? Que o Flamengo, há poucos dias atrás, né? Repercutia por estar em último lugar no Campeonato Brasileiro. E num espaço curto de tempo, o Luxemburgo já chegou e tomou algumas medidas que eu entendo como corretas. Que foi afastar o Felipe,
né, o lateral esquerdo, o André Santos e o Elano, negociar a rescisão do Elano. Não, porque o Elano já prestou bom serviço ao Santos e outros clubes, né? Mas já não estava naquele pique mais. Então, já ali já foi acertando o time, veio o Eduardo, né? O Eduardo, não sei se é croata ou brasileiro, se é brasileiro ou croata, veio, encaixou bem no time. O Mug, né, aquele argentino, tem ficado no banco, tem entrado bem nos jogos no segundo tempo com ele. E ele está dando uma ajeitada na casa, o Paulinho agora voltou. Então eu acredito que o Flamengo já deve sim pensar, né, em classificação para Libertadores, sim. Já pode pensar porque aquele G4 que se fala muito ali, e tirando com exceção do Cruzeiro, que está disparado na liderança, o resto está tudo meia boca, você está entendendo? Então eu penso que o Flamengo pode sim pensar no G4. Os times são tão fracos do futebol brasileiro hoje que não dá para destacar uma equipe em relação a outra com grande vantagem tecnicamente. Tirando o Cruzeiro, que é acima de todos, né, um patamar muito elevado, do segundo colocado em diante, até talvez eu coloque o São Paulo no segundo patamar, por ter grandes jogadores e podem fazer diferença. São Cruzeiro no primeiro escalão, São Paulo aí no padrão intermediário. As demais equipes são mais ou menos do mesmo nível. O futebol brasileiro... não é impossível uma equipe vencer a outra, tanto que isso tem ocorrido. Né? O Grêmio foi lá e perdeu para o Santos na Copa do Brasil em casa. Mano. O Santos vai perto do Botafogo, que foi derrotado pelo Flamengo. Quer dizer, há equilíbrio muito grande entre as equipes, porque o nível é ruim. As equipes são niveladas por baixo, porque o nível técnico é ruim. Quando vem um jogador da Europa, chega aqui, ele se destaca. Né? Então, não, eu também tenho direito à minha opinião. Eu posso dar minha opinião também? Ele vai, o bloco acaba, ele não então, fala. Então, o que acontece? Em virtude... Não, mas eu estou aqui não só para apresentar, eu posso opinar também. Então, o que acontece? Como o nível é ruim, as equipes são parecidas no nosso futebol, né? Tirando o Cruzeiro, que está no patamar diferenciado. E aí isso faz com que todos tenham chance de alcançar qualquer coisa, desde a zona de rebaixamento até a fase de classificação do Libertadores. Bom, primeira coisa, Juan, vai treinar pênalti, rapaz. Nossa, você já errou contra o Figueirense, você errar ontem de novo contra o Flamengo, vai treinar pênalti. O goleiro não tem mérito, não? O goleiro então acertou o canto e defendeu. Para de treinar futebol, jogar futebol. O pênalti não foi pra fora, não, o goleiro pegou. Permita-me. Mas é o seguinte, todo pênalti bem batido tem defesa? Dificilmente tem defesa, não tirando o mérito do Flamengo. Agora, se os outros jogadores, outros clubes estão nivelados por baixo, deixando de estar nivelado por cima, nivelado intermediário e tal, para mim não interessa. Interessa que o futebol brasileiro, cada rodada fica mais difícil. Por quê? Porque pega o Corinthians dentro de casa, empate Fluminense. É lógico. Difícil com 10 pontos. Se você olhar o segundo colocado até o quinto, se você olhar o segundo colocado até o quinto, está subdisputado. É o que eu estou falando. Então não é. É o equilíbrio. Então tá fácil. É o equilíbrio, mas então não está difícil. Para o Cruzeiro não está difícil. Não vem com essa história, não. O Cruzeiro porque ele pegou vantagem dele primeiro. Não está difícil. Se fosse hoje também, se ele tivesse fazer a mesma coisa, hoje fazia, não. Porque ele pegou vantagem anterior. Vai te encerrar o bloco. Entendeu? O futebol brasileiro está numa verdadeira terra de cego. Quem tem um olhinho aí, errei. Então tá bom. É isso. Já encerrou o bloco? Como é que tá o tempo aí, JB? Nem marcou, né? 12. 9? 2? Olha, pode falar mais, né? Senhor, por favor, o senhor está reclamando que eu Fala, Léo Baião. O senhor está reclamando, senhor Jorge, que eu estou dando a minha opinião. Vou falar. Por favor, faça uso dos 2 minutos restantes e fale à vontade. Não falei nada. Não, senhor Jorge. Tem que falar que é o líder. Fala, líder. Não, agora não falei nada, não. Fala, líder. Você já me cortou. Fala, líder. Vou dividir nossa palavra. Tanto medo de perder a liderança que fala que o campeonato Vou aproveitar esse triângulo das bermudas, né, que houve aqui. Quero cumprimentar meu amigo Thales. O Thales é um jogador habilidoso que joga lá no Veterano junto comigo. Só que ele tem só 19 ou 20 anos, né? Já é veterano, olha bem. Habilidoso, joga fácil. Cumprimentar você, Thales. Você está sendo escalado pelo melhor treinador da nossa região, que é o professor Dil, que sabe tudo e mais um pouco. Vamos lá, galera. Flavinho, o Raul, a galera toda do Veterano. Vai aqui meu abraço. Então vou aproveitar a deixa do Joãozinho aqui para a galera todo veterano C, Pulu, Robson, Toninho, Fernando, Chuá. Só gente aqui, fina, só gente aquele abraço boa. também. Você esqueceu do Marcelo Alves, né? Que é o ídolo maior, né? Do veterano A, né? O Marcelo Alves está no patamar mais assim um pouquinho, né? Marcelo Alves não é ídolo do veterano C, né? É o ídolo nosso. Mas aí, Marcelo Botafoguense, muito bem. Também, eu gosto demais do Marcelo, uma pessoa super simpática. Super, né?
gente da melhor Gente qualidade fina. e que levou o nome de Caratinga pelos 4 cantos do Brasil aí, quando atuava pelo Botafogo no futebol profissional. Inclusive sendo Flamengo. Aí que levou mais nome ainda. O Flamengo é Flamengo. O Flamengo é o maior de todos. Né? Precisa de falar nessa altura? Bom, é o seguinte, Mas, Beto, tudo que envolve esse clube é de grande proporção. Vamos para o intervalo. Na sequência, os destaques são Cruzeiro e Atlético, o empate do Galo contra o Curitiba, jogando do Couto Pereira, e a vitória do Cruzeiro de virada sobre o Chapecoense, jogando no sábado no Mineirão. E eu prometo que não falo nada, só chamo vocês comentam no próximo bloco, na sequência aqui do nosso programa.